Resident Evil 3 Remake, um jogo que deixou até demais a se desejar quando comparado com o clássico. Ele lançou um ano depois que o remake do 2 e todo mundo estava super animado para ver como que iam adaptar o jogaço que foi o Resident Evil 3 Nemesis. Só que a Capcom acabou vacilando até demais nesse remake, ainda mais porque eles se aproveitaram de todo aquele hype que o Resident Evil 2 Remake teve. Fugindo um pouco do assunto, esse vídeo é um teste para um novo quadro que eu pretendo fazer no canal, que é o Revisitando, onde eu vou rejogar todos os jogos da franquia e fazer um vídeo de análise deles igual esse aqui. Voltando para o assunto principal do vídeo, para quem nunca jogou ou nunca viu Resident Evil 3, ele se passa um pouco antes e depois do Resident Evil 2, só que nesse jogo a gente joga com a Jill Valentine, a primeira protagonista da franquia, junto com o Chris lá no primeiro jogo. Também a gente joga com o Carlos Oliveira, que trabalha para a Umbrella na UBCS, só que ele ainda não sabe que a Umbrella é aquela coisa lá maravilhosa que a gente conhece. E falando na Umbrella, ela soltou o famoso Nemesis para caçar todo mundo da Stars, e basicamente é o perseguidor desse jogo. Só que ele foi bem nerfado nessa versão do jogo, já que na maioria das aparições dele é algo bem scriptado e óbvio. Vou estar deixando uma parte aqui. Mas eu vou falar mais sobre o Nemesis lá pra frente no vídeo. E agora vamos falar sobre o início do jogo, para introduzir ele um pouquinho melhor. O jogo começa no apartamento que a Jill tá em Raccoon City, e ela tá investigando a nossa querida Umbrella Corporation. Uma coisa que eu acho bem legal no início do jogo é que a gente joga em primeira pessoa. Eu achei um ponto positivo, ainda mais porque eu gosto muito do Resident Evil 7. E daí depois ela tem um pesadelo onde ela vira um zumbi, ela é atacada pelo Nemesis e começa uma sequência de perseguição que eu acho bem maneira. Porque o jogo começa bem rápido, diferente do Resident Evil 8, por exemplo, que tem um começo extremamente parado que genuinamente me deixa com uma preguiça gigantesca de querer rejogar ele várias vezes, até mesmo ir pra platina. E até mesmo o meu Resident Evil favorito, que é o 7, tem um começo lento, mas pra ele eu passo pano, porque é o Resident Evil 7. Voltando pro Resident Evil 3, depois dessa perseguição com o Nemesis, a gente encontra com o Brad, que morre um minuto depois de aparecer. Sim, é muito decepcionante o que fizeram com ele nesse remake. No original, o coitado durava pelo menos um pouco mais e morria pro Nemesis, o que faz muito mais sentido. E um detalhe que eu acho bem legal nesse começo do jogo é que tem uma referência de Darkstalkers na placa que o Brad taca. E depois do Brad sacrificar pra salvar a Jill, a gente vai até o estacionamento e o Nemesis explode a única forma de a gente sair de Raccoon City. Ele é um sem vergonha, né? Depois disso, o Carlos aparece e ajuda a Jill dando uma bazucada no Nemesis. E pra não spoiler tanto, já que esse jogo é minúsculo, eu vou contar até aqui. Mas no geral, o tamanho desse jogo é ridiculamente pequeno. Não ironicamente, existem DLCs que conseguem ser 1000 vezes maior do que ele, tipo o do The Witcher 3, do Cyberpunk. E, tipo, não ironicamente, você consegue platinar o Resident Evil 3 Remake em 2 dias. E olha que existe a conquista Jill Valentine. E se você quiser saber mais sobre essa conquista, viu o vídeo que eu tô deixando aqui na tela, onde eu falo sobre essa conquista e várias outras conquistas difíceis da franquia. Indo agora pra gameplay, no geral ela é a mesma coisa que o Resident Evil 2 Remake, mas tem uma diferença, que é a habilidade de dodge da Jill, que se você conseguir fazer no timing perfeito, ela vai rolar e o jogo ficar em câmera lenta por um tempo, onde você consegue atirar no seu inimigo. E normalmente eu acho que vai direto pra um ponto fraco dele ou algo do tipo. Essa mecânica tinha desde o clássico, só que no clássico era na verdade não é um pouco, mas era bem diferente, então eles fizeram um mínimo em não remover igual certas partes do jogo que eles removeram completamente. E sobre o Carlos, ele também tem uma habilidade que é uma ombrada, que ele usa pra dar stun nos inimigos, mas ela não é tão útil quanto a da Jill, na minha opinião. Mas serve bastante, ainda mais na parte do hospital, que é quando a gente joga com ele. Mas no geral a gameplay é bem legalzinha, já que é a do 2, só com algumas habilidades pra cada personagem, e genuinamente não tem muito o que falar da gameplay desse jogo. Se você gostou da gameplay do Resident Evil 2 Remake, você vai gostar dela nesse jogo. E eu vou estar deixando algum trecho do Resident Evil 2 passando de fundo pra você ver que é bem parecido. E não é uma crítica, já que a gameplay do Resident Evil 2 é muito boa. Agora vamos falar sobre a coisa que é mais revoltante nesse jogo e pra mim a pior parte dele, além do tamanho minúsculo, que é o conteúdo cortado, já que muita coisa foi cortada da versão original. O remake veio super incompleto e eu vou citar algumas coisas que eram ótimas no Resident Evil 3 Nemesis que foram totalmente removidas ou removidas parcialmente no remake.
Vamos começar por uma das coisas mais legais que o R3 Nemesis tinha, que era as escolhas que você podia fazer durante a campanha, como por exemplo enfrentar o Nemesis no começo da delegacia ou fugir dele. Isso era algo que tornava o clássico um jogo bem especial, que além, tipo, você conseguia fazer uma gameplay totalmente diferente da sua primeira run, e na sua terceira run você ia saber o que você tinha que fazer, ou você talvez ia enfrentar o Nemesis num lugar que você nunca enfrentou ele, isso era muito da hora. E justamente uma das coisas que mais falta no Resident Evil 3 Nemesis, no remake, perdão, é um diferencial, porque não importa a dificuldade que você esteja jogando, tanto na casual quanto no inferno, a única coisa que muda é uns inimigos a mais, só que isso, tipo, não é algo tão legal que tinha, igual essas escolhas no Resident Evil 3 Nemesis. E outra coisa bem legal que tinha no R3 Nemesis eram os finais diferentes que você conseguia, que no remake foi totalmente cortado isso. Outra coisa que o original tinha era mais skins. No remake só tem 3 skins pra Jill e 2 pro Carlos, se eu não me engano. É tipo a Jill do Resident Evil 3, Nemesis, do remake e do original. E pro Carlos tem ele do R3 Nemesis e do remake só. Então, skin não é tão importante, mas mesmo assim podia ter mais skins, porque o Resident Evil 3 Nemesis tinha uma quantidade até que legal. Além disso, eles também removeram alguns boss fights durante a campanha, alguns inimigos e locais inteiros, tipo a Torre do Relógio, que é algo que todo mundo reclamou, que eu vi pelo menos quando Resident Evil 3 Nemesis lançou, que era uma área. A Torre do Relógio era uma área inteira explorável no original, tinha até puzzle lá, e que no remake só aparece de longe. E também a delegacia, que a gente entrava com a Jill lá, que pra mim faz muito mais sentido do que entrar com o Carlos. É claro, tem toda aquela história do Carlos tá entrando na delegacia, mas eu acho com a Jill bem mais legal e também ia ser muito mais memorável, né? Ainda mais pra quem jogou Resident Evil 3 Nemesis no PlayStation 1. E eu não fiz isso, mas mesmo assim ia ser muito mais memorável entrar lá com a Jill do que com o Carlos. Outra coisa que é engraçada, pra não falar que é trágico, é que o Resident Evil 3 Nemesis tinha o modo Mercenários, e pra mim, o mais engraçado é pensar que o Resident Evil 2 Remake teve o Ghost Survivors e o Fourth Survivor, que a gente joga com o Hank. Então não custava nada eles adicionarem um Mercenários no 3, ou mesmo, sei lá, uns meses depois do lançamento do jogo, igual eles fizeram com o Resident Evil 4 Remake. Então, eles realmente vacilaram muito no desenvolvimento desse jogo. O fato do desenvolvimento desse jogo ter sido tão rushado me deixa muito triste, porque se ele fosse feito com cuidado, ele seria facilmente o melhor remake lançado. Agora vamos falar sobre o perseguidor, em muitas aspas, desse jogo, que é o Nemesis. Diferente do Mr. X no Resident Evil 2 Remake, que ficava te perseguindo pela delegacia e você conseguia ver os passos desse sem vergonha de longe, o Nemesis nesse jogo foi uma grande decepção. Mas eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre ele, eu prefiro esse visual dele do que do Nemesis original. Por favor, não me matem, eu sei que parece que ele tá vestido um monte de saco de lixo, mas por algum motivo eu gosto muito mais desse visual, tipo, ele é uma arma biológica, ele não precisa ser estiloso. Tá, o Mr. X, ele é estiloso. Mas voltando a falar do Nemesis, ele nesse jogo é bem patético, pra falar a verdade. A única vez que ele realmente dá medo é nas duas últimas dificuldades do jogo, porque o cara não faz quase nada nesse jogo. Ele não mata nem o Brad. O objetivo dele é matar membro do Stars e ele não matou nenhum nesse jogo. Pelo menos no original ele não era uma fraude. Que vale lembrar o fato de eles terem cortado algumas boss fights dele nesse jogo que deixou ainda mais triste a situação. Mas pra não só xingar ele, o Nemesis tem duas boss fights nesse jogo que eu gosto bastante, tipo, bastante em caps lock. A primeira é aquela no telhado, que ele tá usando um lança-chamas. Eu gosto muito da forma que a boss fight é construída, com ele queimando o prédio todo enquanto persegue a Jill. E a área da boss fight é bem maneirinha, acho que essa assim é a mais da hora do jogo. Eu acho 1000 vezes melhor que aquela última boss fight do jogo. E a outra boss fight é a penúltima do jogo, onde a gente enfrenta ele lá em uns tanques estranhos que a Jill tem que atirar pra derrubar ele. Tem uns zumbis também que aparecem pra atrapalhar. Ela não tem nada de especial, mas eu, por algum motivo, sempre gostei dessa boss fight. Ela é bem divertidinha, mas a do prédio, pra mim, desde a primeira vez que eu joguei o Resident Evil 3 Remake, eu curti bastante ela. No geral, o Nemesis desse jogo ele foi bem decepcionante, ainda mais que veio em seguida do Mr. X do Resident Evil 2 Remake, que foi algo que todo mundo gostou. E foi, acho que uma das partes mais decepcionantes do Resident Evil 3 Remake, essa falta do fator de medo dele. Mas no geral é isso. Antes de finalizar o vídeo, eu vou dar uma minha opinião sobre o jogo. Resident Evil 3 Remake é um jogo com um potencial enorme
e que não foi explorado justamente por ter sido rushado pra caramba por conta do hype do Resident Evil 2 Remake. Não ironicamente, igual eu citei anteriormente no vídeo, se o R3 tivesse sido feito com mais tempo e cuidado, ele facilmente ia se tornar o melhor remake de todos. E isso é muito decepcionante, porque a gente nunca vai ter um remake digno para a obra de arte que o original foi. O jogo tem diversos pontos negativos que eu podia ficar falando por horas e horas, mas ele também tem algumas positivas também, por mais que sejam poucas. E mesmo com tanto defeito, eu ainda não acho que ele é o pior Resident Evil numerado da franquia, porque tem um aí que existe, que eu só vou estar deixando a imagem aqui, mas é isso. Acho que é tudo que eu tinha pra falar do Resident Evil 3 Remake. E se vocês tiverem alguma sugestão do que melhorar nesse formato de vídeo, eu ficaria super grato em receber algumas sugestões, porque é a primeira vez que eu fiz esse quadro, então esse vídeo foi um pequeno teste para saber como ia ficar. E se for um quadro que talvez dê certo, que o público goste, talvez eu faça mais, falando sobre Resident Evil 4, Resident Evil 2. Eu não comecei com uma ordem específica lá do primeiro jogo, justamente porque eu acho que o Resident Evil 3 Remake é um jogo que eu devo comentar bastante. É um jogo que eu queria muito que fosse bom, mas infelizmente ele tem seus defeitos. Eu achei que ele foi o jogo digno pra iniciar esse quadro, então, mas tem um fator que eu não sei se esse nome é usado de quadro é usado por algum canal, e se tiver existindo, talvez eu troque. Talvez, não, na verdade eu vou trocar se tiver existindo esse nome. Mas é isso, rapaziada. Se tiver alguma sugestão, deixa no comentário, por favor. Se tiver alguma ideia para vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal, deixa no comentário também. Também deixa um like para ajudar o canal. Eu vou tentando postar alguns vídeos aí nesses próximos meses para manter uma frequência no canal. Inclusive, talvez ainda saia um vídeo platinando Resident Evil 4 Remake ou de alguma ideia que vocês derem nos comentários. Então é isso, rapaziada. Até a próxima. Tchau.